Se tem algo que muda completamente a forma como você enxerga a vida, é perceber o quanto nós fomos treinados a ignorar o presente. E pode reparar, ninguém te ensinou isso de propósito. Não foi um professor, não foi sua família, é simplesmente a forma como o mundo funciona. A gente cresce acreditando que a vida acontece lá na frente, que o que importa mesmo é o que vem depois, o próximo passo, o próximo resultado, a próxima conquista. E sem perceber, vamos nos afastando do único instante em que a vida realmente existe, agora. Quando Eckhart Tolle fala que o erro humano fundamental é desvalorizar o momento presente, ele não está acusando ninguém. Ele está descrevendo um estado coletivo, uma espécie de hipnose que domina praticamente todo mundo. Porque essa corrida mental pelo depois parece tão normal que ninguém questiona. Todo mundo vive assim. E é por isso que esse erro se perpetua há tantas gerações, porque ele soa lógico, até inteligente. Planeje o futuro, corra atrás, não pare. O próximo passo é o mais importante. Mas por baixo disso existe um mecanismo emocional silencioso que nos mantém eternamente insatisfeitos. E olha, quando você realmente percebe isso, não como conceito, mas como experiência, algo dentro de você vira de cabeça para baixo. Você começa a notar que viveu anos, talvez décadas, sempre indo mentalmente para um lugar que nunca chega. Porque o futuro nunca chega como futuro, ele só chega como agora. Mas a mente não sabe viver o agora, ela só sabe correr. Então você entra em um modo de existência em que nada é suficiente, em que o momento presente é sempre só um meio para chegar a outro momento. E isso drena sua energia, sua alegria, sua paz. E o mais curioso é que esse movimento é tão inconsciente que a pessoa nem percebe o quanto está ausente da própria vida. Ela está jantando, mas já está pensando no amanhã. Ela está conversando, mas já está resolvendo mentalmente outra coisa. Ela está tomando banho, mas já está vivendo mentalmente a reunião do dia seguinte. E tudo vira automático, tudo vira abstrato. A pessoa existe, mas não vive. O corpo está aqui, mas a consciência está sempre em outro lugar. E a verdade é que isso adoece, cansa, desalinha, aumenta a ansiedade, irritação, vazio, porque é impossível se sentir completo quando você nunca está onde a vida realmente acontece. E o ego adora esse jogo. Ele se alimenta dessa sensação de falta, ele precisa que você esteja sempre correndo atrás de alguma coisa, porque assim ele te mantém preso na ideia de que você é uma história em construção, de que a sua vida de verdade ainda vai começar, de que quando aquilo acontecer, aí sim você vai descansar. Só que essa promessa nunca se cumpre, é sempre adiada. E essa é exatamente a armadilha que mantém as pessoas presas numa busca eterna, que nunca entrega o que promete, uma busca que só fortalece a sensação de que algo está faltando. Mas quando você começa a enxergar essa dinâmica com clareza, quando você realmente vê o que Tolle está apontando, surge uma força diferente dentro de você. Uma força tranquila, silenciosa. Uma força que diz, eu não preciso mais viver assim. E de repente você começa a experimentar uma simplicidade que estava escondida o tempo todo. Você percebe que o momento presente nunca foi pequeno, nunca foi sem importância. Ele só foi ignorado. E quando você dá espaço para esse instante, algo se abre, algo respira, algo se alinha. Você volta para o centro, você volta para si. E é aí que a vida começa a ganhar profundidade. Você não está mais correndo, você não está mais vivendo como quem persegue uma miragem. Você está aqui, presente, inteiro.
E nesse estado, até as coisas simples, uma respiração, um som suave, uma luz entrando pela janela, ganha uma beleza que você nem lembrava que existia. Você começa a descobrir que a paz que você procurou por tantos anos não estava escondida no futuro. Ela sempre esteve silenciosamente esperando por você, no único lugar onde ela pode ser encontrada. É no agora. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Existe um ponto fascinante e ao mesmo tempo doloroso que Eckhart Tolle escancara quando fala da ilusão da chegada. Essa sensação constante de que, quando você conquistar aquilo, aí sim tudo vai se encaixar. Como se a vida estivesse sempre alguns passos à frente, sempre condicionada a algo que falta. E quantas vezes você já não viveu exatamente isso? Aquele pensamento de, quando eu terminar isso, quando eu ganhar aquilo, quando eu resolver tal problema. E no fundo, quando o momento finalmente chega, o suspiro de alívio dura tão pouco que quase parece uma pegadinha. Porque a verdade é que a mente não sabe reconhecer a chegada, ela só sabe correr. E enquanto ela corre, ela cria a sensação interna de que você ainda não está onde deveria estar. É como se cada conquista viesse com validade curta, um sabor que evapora rápido demais. E com isso, nasce aquela inquietação que você nem sabe explicar, aquela voz que sussurra, ok? E agora? Qual é o próximo passo? E veja, isso não é falha pessoal, isso é condicionamento humano, é estrutura psicológica coletiva que ninguém questiona. A gente cresce assistindo adultos correndo. Então, acreditamos que correr é sinônimo de viver. Só que, sem perceber, aprendemos a nos relacionar com cada momento como se ele fosse apenas uma ponte para outro. O presente vira trânsito, nunca destino. E é por isso que mesmo quando algo dá certo, mesmo quando você realiza algo grande, profundo, importante, a satisfação escorre pelos dedos. Ela não se fixa, não permanece. Porque a mente já está ocupada fabricando o próximo desejo, a próxima falta, o próximo objetivo. E é curioso, porque isso cria uma vida inteira baseada em quase. Você sempre está quase feliz, quase realizado, quase em paz, quase chegando. E essa sensação de quase é uma das maiores fontes de sofrimento silencioso da humanidade. Porque ela te faz acreditar que a sua vida verdadeira ainda não começou, como se tudo fosse um ensaio. E a mente vive prometendo, quando eu conseguir aquilo, aí sim. E quando você chega lá, ela muda a promessa. Como uma esteira infinita em que você anda, mas nunca chega a lugar nenhum. E olha que isso não acontece só com metas grandiosas, acontece nas coisas simples também. A pessoa quer chegar em casa para descansar, mas quando chega já pensa no dia seguinte. Ela quer terminar um projeto, mas quando termina já se preocupa com o próximo. Ela quer ter um relacionamento, mas quando tem, acha que falta algo, e assim vai. Sempre um deslocamento interno, sempre uma busca que não se sustenta, sempre uma sensação de que existe um lá mais importante do que aqui. Agora, o ponto de virada é perceber que essa insatisfação não nasce das suas conquistas, ela nasce do condicionamento que impede você de estar presente o suficiente para saborear o que conquistou. Porque até as maiores vitórias da sua vida, se vividas sem presença, se transformam em fumaça. O ego não celebra, ele só coleciona. Ele usa o triunfo como combustível para criar o próximo objetivo.
E quando você acredita cegamente nesse movimento, você se torna prisioneiro de um futuro que nunca chega. Porque o futuro só existe como conceito, ele nunca se torna experiência real. E aí, quando você entende isso profundamente, você percebe a sabedoria por trás do que Tolle está apontando. Ele não diz para você abandonar seus sonhos, ele não diz para você parar de crescer, ele diz: cresça consciente, sonhe presente, caminhe acordada. Porque quando a presença acompanha a jornada, cada etapa é vivida como chegada também. Nada é desperdiçado, nada é menor, nada é apenas trânsito. E isso cria uma mudança interna tão poderosa que até as conquistas mais simples se tornam completas, saborosas, suficientes. E quando você se permite estar por inteiro em cada instante, surge algo que o ego nunca consegue entregar. Surge uma sensação de bastante. Não porque você desistiu da vida, mas porque você finalmente entrou nela. E quando você entra na vida, ela entra em você. E o futuro deixa de ser uma fantasia opressora e passa a ser apenas uma extensão natural do agora. Um desdobramento, não uma fuga. E nesse lugar interno, as conquistas deixam de ser um alívio temporário e passam a ser celebrações reais, vividas, completas. Porque você está ali, inteiro, presente, respirando aquilo, não apenas pensando na próxima meta. Existe um momento decisivo no ensinamento de Tolle em que ele deixa tudo extremamente simples, quase desconcertante. Ele mostra que romper esse ciclo de insatisfação não exige grandes rituais, nem técnicas complexas, nem transformações radicais. Exige apenas uma coisa: atenção total ao que você está fazendo agora. E isso parece até óbvio demais, mas quando você realmente pratica, percebe a profundidade dessa simplicidade. Percebe o quanto vive no automático, o quanto executa seus gestos como se estivesse sempre passando por cima deles, ansiosa para terminar logo e ir para o próximo. E aí você começa a notar que sua mente está sempre adiante, sempre em outro lugar. Até para coisas pequenas. Você vai pegar uma xícara e já está pensando no que tem que resolver mais tarde. Você está arrumando sua bolsa e já está mentalmente na conversa que terá amanhã. Você está caminhando até a sala e nem sente os pés tocando o chão. É como se os movimentos do seu corpo não fossem vividos por você. Como se você estivesse presente fisicamente, mas ausente internamente. E isso, sem perceber, cria uma vida mais pesada, mais tensa, mais complicada do que precisaria ser. Quando Tolle diz para você dar atenção total ao gesto, ele não está falando só de foco. Ele está falando de consciência. Ele está falando de transformar a qualidade do seu estado interior. Porque quando você se entrega completamente ao que está fazendo, por menor que seja, uma coisa extraordinária acontece. O agora se ilumina, quase como se alguma luz interna acendesse. Você percebe detalhes que antes ignorava, sente o movimento, o som, a textura, a respiração, e de repente, aquilo que parecia banal ganha profundidade, ganha presença, ganha vida. E talvez você nunca tenha parado para perceber isso, porque sempre parece que só as grandes coisas importam. Mas é justamente no cotidiano, nas ações simples, que a qualidade da sua consciência se revela. Não é no grande momento da vida que você aprende a estar presente, é no pequeno. É no ato de fechar uma porta com atenção. É no momento de colocar água no copo sentindo o peso da jarra. É dobrando uma camiseta, percebendo o toque do tecido. E essa consciência muda tudo. Muda a sua energia, muda seu humor, muda a sua percepção do tempo. Porque quando você está presente, o tempo não te pressiona. Ele deixa de ser um inimigo e se torna apenas um espaço em que a vida acontece. E você para de correr por hábito,
Para de acelerar por ansiedade. Para de descontar suas dores na pressa. A pressa é muitas vezes só um reflexo de uma mente inquieta. E quando você dá atenção ao agora, a mente perde essa velocidade artificial. Ela se alinha, se aquieta, se organiza. E isso traz uma paz tão imediata que até pequenas tarefas começam a parecer mais leves. E é importante dizer, essa prática não é sobre fazer as coisas devagar. É sobre fazer as coisas com presença. Você pode ser rápido se quiser, mas não precisa ser inconsciente. Você pode caminhar com firmeza, mas sem estar mentalmente no futuro. Você pode resolver seus compromissos, suas tarefas, sua rotina, sem viver como se estivesse sempre atrasada para a vida. Porque a presença não diminui eficiência, ela aumenta. Quando você está consciente do que está fazendo, você erra menos, desgasta menos, se estressa menos. Você executa melhor porque você realmente está ali. E algo ainda mais profundo acontece. Aos poucos, você começa a descobrir que não existe momento indigno da sua atenção, que não existe um movimento pequeno demais, que tudo é parte da vida acontecendo. E quando tudo é vida, nada é desperdiçado, nada é irrelevante. A sensação de que falta algo começa a desaparecer, porque você para de viver esperando o grande acontecimento e passa a encontrar valor no instante. E aí, quando você menos espera, descobre que a paz que procurava não está lá na frente. Ela nasce aqui, na forma como você pega uma chave, na forma como você respira antes de falar, na forma como você se conecta com o momento que está diante de você. E isso transforma não apenas o que você faz, mas quem você é enquanto faz. Você não age mais como alguém correndo atrás da vida. Você age como alguém que está dentro dela, consciente, desperta, inteira. E é isso que muda tudo. Porque quando o agora se torna suficiente, o seu interior se alinha. E quando você se alinha, a vida começa a fluir sem tanta resistência, sem tanta cobrança, sem tanta luta. Flui porque finalmente você está vivendo no único lugar onde a vida realmente acontece. Tem um ponto muito mal compreendido quando se fala em presença. E Tolle deixa isso claro de um jeito que quase desmonta a confusão mental que todos carregamos. Viver no agora não significa abandonar o planejamento. Não significa jogar sua agenda pela janela. Não significa viver como alguém desligado da realidade. Na verdade, a presença não atrapalha o planejamento. Ela aperfeiçoa, afina, organiza. Ela tira o peso emocional do futuro e deixa apenas o que é necessário para agir com clareza. Quando ele fala sobre planejar com presença, ele está te mostrando a diferença entre duas formas de pensar. A primeira é aquela mente inquieta, pesada, ansiosa, que usa o futuro como fuga, que planeja porque tem medo, que imagina 1000 cenários porque não suporta o silêncio, que não está escolhendo nada, está apenas tentando controlar tudo para aliviar a própria inquietação interna. Esse tipo de planejamento drena a energia, cansa, confunde. A segunda forma de pensar é completamente diferente. É uma mente a serviço, uma mente sendo usada como ferramenta e não como dona da casa. Você pensa o que precisa pensar, decide o que precisa decidir e depois volta naturalmente ao agora, sem carregar o futuro como um fardo psicológico. E isso muda absolutamente tudo, porque você não está mais planejando para escapar da vida. Você está planejando para organizar a vida.
O futuro deixa de ser uma sombra que te persegue e se transforma em algo simples, quase técnico. Você escreve o que precisa fazer, define um caminho, estrutura suas ações e faz tudo isso com os pés firmes no instante presente, sentindo sua respiração, percebendo seu corpo, consciente do ambiente ao redor. Essa qualidade de atenção cria um planejamento lúcido, limpo, sem ansiedade infiltrada, sem aquele excesso de preocupação que só complica o que poderia ser simples. E o mais interessante é que, quando você planeja a partir desse lugar, o futuro não se torna uma prisão, porque você não fica mentalmente agarrado a ele. Você não cria dependência emocional dos resultados. Você simplesmente organiza o que precisa ser organizado, com clareza e tranquilidade. E assim que termina, você solta. É como arrumar uma gaveta. Você abre, organiza, fecha e segue a vida. Você não passa o resto do dia segurando a gaveta na sua mente. E é justamente isso que falta para a maioria das pessoas. Elas planejam, mas continuam com o futuro na cabeça o tempo inteiro. Carregam como peso, como se algo terrível fosse acontecer se elas não estivessem o tempo todo lembrando, conferindo, antecipando. Esse tipo de preocupação constante não é planejamento, é desgaste emocional. E não resolve nada, apenas rouba a vitalidade, rouba a presença, rouba a vida. Planejar com consciência é outra coisa. É escrever suas metas enquanto sente os pés no chão, enquanto nota o ar entrando e saindo, enquanto percebe que o corpo está aqui, vivo, presente, e que o pensamento é só mais uma ferramenta à disposição. Não é sua identidade, não é seu centro, não é seu dono. E acredite, quando o pensamento é utilizado assim, de forma funcional, ele se torna muito mais eficaz. Você decide melhor, escolhe melhor, enxerga caminhos mais claros. Porque não está pensando a partir de medo ou falta. Está pensando a partir de presença. E existe uma liberdade enorme nisso. Porque você não vive mais refém da ideia de que algo no futuro vai me salvar. Você sabe que o futuro só pode ser construído a partir do agora. Não existe outro ponto de partida. Então, ao planejar com presença, você une lucidez e ação, sem perder a paz. O que Tolle está ensinando é quase um novo modo de usar a mente. Um jeito mais leve, mais inteligente, mais alinhado. A mente deixa de te dominar e passa a colaborar. E quando isso acontece, quando você consegue planejar sem perder o enraizamento no agora, a vida deixa de ser uma corrida e se torna um movimento, um fluxo natural. Você planeja melhor, vive melhor, respira melhor e descobre que não precisa mais transformar o futuro em uma fuga, porque o agora, finalmente, deixou de ser um lugar do qual você tenta escapar. Existe um tipo de riqueza que quase ninguém percebe. Uma abundância silenciosa que está por toda parte, mas que se torna invisível quando a mente está ocupada demais correndo atrás do depois. Quando começamos a dar valor ao momento presente, algo extraordinário acontece. Aquilo que parecia pequeno demais começa a revelar profundidade. O cotidiano deixa de ser pano de fundo e passa a ser cenário vivo, cheio de detalhes, texturas e significados que estavam ali o tempo todo, mas que a pressa nos impedia de enxergar. E não estamos falando de momentos grandiosos, mas justamente dos simples, os que você repetiu tantas vezes que já nem sente. O céu, por exemplo. Quantas vezes você levanta a cabeça e realmente olha ao céu? Não apenas vê, mas percebe. Sente a imensidão, a luz, as formas. Quantas vezes você presta atenção no som do vento,
no cheiro da manhã, no toque de um objeto na palma da sua mão. Quando você está presente, esses pequenos instantes se tornam preciosos, quase poéticos. Uma outra camada da realidade se abre. O que acontece é que a mente, quando está presa ao futuro, transforma tudo em ferramenta, em função, em pressa. Então você come, mas não saboreia. Anda, mas não caminha. Respira, mas não sente o ar. Vive rodeado de beleza, mas passa por ela como quem passa por uma vitrine sem coragem de parar. E o mais impressionante é que essa riqueza está disponível para todos o tempo inteiro, mas só se revela quando você desacelera o ritmo interno. Não é o mundo externo que precisa mudar, é o estado de consciência. Tolle até menciona que algumas pessoas só descobrem essa profundidade quando usam psicodélicos. Por um instante, o fluxo compulsivo de pensamentos é suspenso e, de repente, aquilo que sempre esteve ali ganha brilho, cores, vida. A pessoa se encanta com o movimento das folhas, com a textura da parede, com o brilho da água. E isso mostra que a percepção da beleza não depende do objeto, depende da presença. Mas ele lembra algo ainda mais importante. Não é necessário nenhuma substância para acessar esse estado. Nada disso é exclusividade artificial. Essa sensibilidade nasce naturalmente quando a mente se aquieta. E quando você começa a experimentar esse tipo de presença, algo profundo muda na sua percepção da própria existência. Você deixa de tratar o cotidiano como algo que deve ser ultrapassado para que a vida de verdade aconteça, e passa a perceber que a vida de verdade está justamente ali, nas entrelinhas, nos intervalos, nos detalhes que antes pareciam irrelevantes. É como se a realidade tivesse mais dimensões do que você imaginava, e uma delas só estivesse disponível quando você está consciente. Esse estado faz você perceber uma vitalidade silenciosa pulsando por detrás das coisas. A xícara que você segura tem peso, temperatura, forma. O som da água caindo não é apenas barulho, é ritmo, profundidade, presença. Até uma luz entrando pela janela pode parecer mais viva, mais bonita. E não é exagero, não é fantasia. É apenas você entrando em contato direto com a realidade, sem a camada de pensamento que normalmente distorce ou apaga essa simplicidade divina. E essa beleza não é algo que você precisa buscar longe. Ela não está guardada em momentos raros. Ela está na vida comum, no dia comum, na manhã comum. Quando você está presente, até o ato de abrir uma porta pode se tornar um gesto cheio de consciência, cheio de vida. E isso gera um tipo de paz que não depende de grandes acontecimentos, porque você não precisa mais esperar nada extraordinário para sentir que está vivendo. Você encontra sentido nas próprias fundações do cotidiano, nas raízes da existência. O mais bonito é que essa mudança não exige esforço, ela exige atenção. Não é preciso forçar, nem exigir, basta notar, basta sentir o agora sem julgar, sem comparar, sem correr. E então, aquilo que sempre esteve diante de você finalmente se apresenta. A vida mostra suas cores verdadeiras quando você para de viver dentro da própria cabeça. A narrativa mental perde força e a realidade brilha. Silenciosa, natural, abundante. E quando essa percepção desperta, tudo ao seu redor ganha um toque de vida, porque pela primeira vez você está realmente aqui. E estar aqui é o maior presente que você pode dar a si mesmo. Existe uma armadilha muito bem construída no mundo moderno. Uma armadilha tão convincente que até pessoas extremamente inteligentes caem nela.
A ideia de que sucesso, reconhecimento, status têm o poder de preencher algo dentro de nós, como se essas conquistas pudessem finalmente nos entregar um eu mais forte, mais seguro, mais completo. E o mais curioso é que essa promessa nunca se cumpre. Mas mesmo assim continuamos acreditando, porque todos acreditam, porque a sociedade inteira cultiva esse delírio como se fosse verdade incontestável. Quando Tolle fala sobre isso, ele expõe algo que normalmente tentamos não ver. Ele mostra que, por trás da fachada brilhante do sucesso, existe quase sempre uma sensação profunda de insuficiência. Um vazio insistente, uma inquietação que não desaparece nem quando a pessoa chega no topo. E basta olhar ao redor para perceber isso. Celebridades que têm tudo o que o mundo diz que importa, fama, dinheiro, aplausos, reputação, muitas vezes são justamente as que mais sofrem, porque carregam uma sobrecarga absurda de expectativas, projeções e fantasias criadas pelo público. E com o tempo, começam a acreditar nessa identidade inflada, nesse personagem idealizado que o mundo inventa. Mas, quando a pessoa sai do palco, quando as luzes se apagam, quando ela está sozinha, sem plateia, sem câmeras, sem aplausos, o personagem desmonta. E o que sobra é o mesmo eu inseguro e carente que estava ali desde sempre, só que agora ampliado, intensificado, como se a fantasia do eu grandioso tornasse ainda mais dolorosa a percepção do vazio interior. É por isso que tantas figuras aparentemente bem-sucedidas desenvolvem comportamentos autodestrutivos, porque o contraste entre quem são e quem deveriam ser, de acordo com o mundo, se torna insuportável. Tolle explica que esse sofrimento nasce de uma confusão fundamental, a tentativa de encontrar identidade em narrativas externas, em rótulos, em conquistas, em adjetivos que a sociedade distribui como medalhas. Só que tudo isso é instável, passageiro, ilusório. O status muda, a opinião pública muda, o mercado muda, a fama sobe e desce com a velocidade de um algoritmo. Nada disso tem consistência real. Nada disso possui substância capaz de sustentar a sensação de ser. E apesar disso, muitas pessoas constroem sua autoestima em cima dessas bases frágeis. Elas acreditam que só serão alguém quando forem reconhecidas, quando forem admiradas, quando tiverem sucesso suficiente para impressionar, quando puderem provar algo ao mundo. Mas essa busca não tem fim, porque a necessidade de validação externa é como um buraco sem fundo. Quanto mais você alimenta, mais ele pede. E no final das contas, o sentimento de insuficiência não diminui, ele aumenta. Porque todo o reconhecimento que vem de fora precisa ser renovado constantemente. E nada disso toca o nível mais profundo de quem você é. Quando a pessoa constrói sua identidade em cima da narrativa mental, seja ela a narrativa de fracasso ou a narrativa de grandeza, ela se torna refém da própria história. Ela começa a acreditar que é aquilo que pensa sobre si mesma ou aquilo que os outros pensam. E isso cria uma vida inteira vivida como personagem, como se houvesse sempre uma performance acontecendo, como se você estivesse sempre tentando manter uma imagem, segurando uma posição, lutando para proteger aquilo que, no fundo, nunca foi substancial. Mas quando você vê essa dinâmica com clareza, algo da pressão interna começa a dissolver. Você percebe que nada do que é externo, status, fama, elogios, títulos, conquistas,
nada disso pode oferecer o senso profundo de ser, porque o ser não depende de narrativa, não depende de opinião, não depende de desempenho. O ser é silencioso, simples, presente. Ele não precisa de plateia, não precisa de medalha, não precisa de máscara. Ele simplesmente é. E quando você se conecta com esse nível, toda aquela ansiedade por reconhecimento perde força, porque você não está mais buscando provar nada para ninguém, não está tentando encaixar sua vida em um personagem, não está vivendo de acordo com o que os outros esperam. Você começa a perceber que existe um espaço interno que não precisa de validação, que não treme quando é criticado, que não se exalta quando é elogiado, porque sabe que nenhum desses extremos define quem você é. E essa liberdade, essa independência da opinião externa é uma das maiores conquistas espirituais que alguém pode ter. Porque você finalmente deixa de viver como reflexo e começa a viver como presença, como consciência, como alguém que existe de verdade e não como personagem reciclado pelas expectativas do mundo. Chega um momento em que você percebe que toda essa conversa sobre presença não é apenas sobre viver com mais calma, mais foco, mais leveza. É sobre algo muito mais essencial. É sobre descobrir quem você é de verdade, além da história que sua mente repete, além dos rótulos que você colecionou, além dos papéis que você aprendeu a interpretar para sobreviver no mundo. A mente cria uma narrativa sobre quem você é, e sem perceber, você passa a acreditar que essa narrativa é sua identidade. A mente diz: você é assim, você não consegue aquilo, você só será alguém quando conquistar tal coisa. E você segue essa voz como se fosse verdade absoluta. Só que essa voz muda com o tempo, muda com os acontecimentos, muda com o humor, muda com a opinião dos outros. E tudo que muda não pode ser quem você é na essência. Quando você começa a viver mais enraizado no agora, algo muito interessante acontece. A história da mente continua existindo, mas você deixa de ser prisioneiro dela. É como se você desse um passo para trás internamente e visse a narrativa acontecendo, mas pela primeira vez percebesse que existe um você que observa, um você silencioso, estável, que não é afetado pela agitação da mente. Esse observador é a consciência. É a parte de você que nunca mudou desde que você era criança. É a mesma presença que estava lá nos seus primeiros dias de vida, antes de você aprender seu nome, sua personalidade, suas crenças. E quando você toca essa presença, nem que seja por alguns segundos, algo se reorganiza por dentro. É como se a vida ganhasse um eixo, e tudo que antes parecia urgente perde força, porque você encontra um lugar interno que não depende de nada para existir. Essa descoberta muda completamente o jeito de viver, porque você deixa de procurar no futuro aquilo que só pode ser encontrado no agora. Você deixa de acreditar que sua realização está escondida em alguma conquista e começa a sentir que a realização é o próprio estado de presença. A vida deixa de ser uma corrida, porque você não está mais tentando provar sua existência por meio de resultados. Você percebe que já é completo no nível mais profundo, e é a partir dessa completude que você age, trabalha, sonha, cria, se relaciona. E isso não te torna passivo, muito pelo contrário. Quando você vive conectado à consciência, suas ações ficam mais claras, mais precisas, mais alinhadas. Porque você não está agindo por medo, nem por necessidade de aprovação, nem para encobrir inseguranças. Você age a partir de uma lucidez que vem da presença. Uma lucidez que não é tensa, não é ansiosa, não é defensiva. É uma lucidez tranquila, firme, estável.
E essa estabilidade não depende de circunstâncias externas, porque ela não nasce do que você tem, nem do que você conquistou, nem do que as pessoas dizem. Ela nasce do que você é. E o que você é não se perde quando um plano muda, quando alguém te critica, quando algo não sai como esperado, porque sua identidade não está mais apoiada nessas coisas. Você se torna alguém que pode atravessar a vida sem se perder de si mesmo, porque sabe que o centro está aqui, no agora, no silêncio, na consciência viva que observa. E, no final das contas, essa é a grande virada. A realização genuína não é chegar em algum lugar externo, é chegar em si. É reconhecer que tudo o que você buscou por tantos anos já estava disponível dentro de você, mas escondido atrás do barulho da mente. Quando você descobre essa presença, o mundo continua o mesmo, mas você não continua o mesmo. Você vive com mais verdade, com mais liberdade, com mais profundidade, porque descobriu que não é a história que a mente conta. Você é o espaço onde a história acontece. E quando alguém desperta para isso, mesmo que por um instante, a vida inteira muda de direção, porque finalmente você deixa de existir como personagem e começa a viver como consciência. Aqui, agora, inteira, presente, viva. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.